Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho das Sagradas Escrituras no que diz respeito ao livramento de Deus na vida do seu povo. Deus vindo ao encontro do ser humano com o objetivo de libertação. E sempre tem sido assim. Deus procurado o ser humano para livrar. Desde o Éden, nós temos observado Deus indo atrás do ser humano para que ele não morresse. Foi assim com Adão no início. Deus chega próximo de Adão e diz: onde estás? E Adão vai e responde para Deus assim: Senhor, tive medo e me escondi. Então nós vemos aí desde o Éden Deus indo atrás do homem. Depois fazendo um concerto com Noé, depois com Abraão, depois com Israel, Moisés e, por fim, com Cristo Jesus. Mas nós podemos observar que a tendência da humanidade sempre foi escolher a sua própria vontade. Nós somos assim. Não adianta fugirmos desta condição, porque nós somos sempre assim. Sempre nós fugimos do chamado de Deus. Deus chamando, a gente fugindo e se escondendo e dando desculpas. E aqui, a lição da escola sabatina, ela diz que só ficou Noé. Mas como assim? Lá em Gênesis capítulo 7, versículo 23, diz assim: assim foram exterminadas todos os seres que haviam sobre a face da terra. As pessoas, os animais, os seres que rastejam, as aves do céu foram extintas da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Gênesis capítulo 7, versículo 23. Nós podemos observar que Noé ficou somente Noé, não porque ele cumpriu os requisitos, não porque ele era obediente a Deus, não porque ele estava cumprindo aquilo que Deus havia ordenado. Mas a lição da escola sabatina, da parte de quinta-feira, diz que eles sobreviveram somente por causa do que Deus havia feito por eles, por mais importante que tenha sido sua cooperação, quaisquer que fossem as obrigações da aliança de Noé, e não importando quão fielmente ele as executasse, a sua única esperança estava na misericórdia de Deus. Nós podemos observar que Deus sempre tem sido misericordioso com a humanidade. Comigo, com você, com os cristãos adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque muitas vezes nós escolhemos aquilo que nos agrada e não aquilo que agrada a Deus. Isso é natural, vem de dentro do ser humano, escolher aquilo que lhe agrada. E muitas vezes, Deus nos perdoe, né? Pelo que eu vou dizer, muitas vezes nós nos entediamos em fazer a vontade de Deus, né? Muitas vezes nós ficamos aquém daquilo que Deus quer que nós realizemos. E por que ficamos aquém? Por causa das nossas escolhas. E Noé recebeu uma ordem de Deus para falar ao povo o que ia acontecer. Mesmo o povo sabendo daquilo que ia acontecer, eles escolheram aquilo que agradava a eles. Mesmo sabendo que ia destruir o mundo e todos os seres vivos iriam ser destruídos, porque Noé falou isso para o povo, mas o povo escolheu aquilo que lhe agrada,
aquilo que lhe salta aos olhos. Nós somos assim. Não somos diferente dos antediluvianos, de maneira nenhuma. E a Bíblia afirma, assim como nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, assim será nos últimos dias. Então, é isso que nós vemos também nos dias os quais nós estamos vivendo. Mesmo o próprio Cristo Jesus, não é mesmo? Porque foi ele que falou, ele veio do céu a essa terra e nos advertiu quando ele estava indo para o céu, para junto do Pai de novo. Ele disse, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Mesmo ele falando, mesmo ele advertindo as pessoas e dizendo que vai acontecer, o homem continua desde o Éden, desde Noé, até os nossos dias, realizando os desejos do seu coração e não a vontade de Deus. O ser humano, a maioria deles, procura realizar os desejos do seu coração e não os desejos de Deus para o ser humano. Um certo dia eu, conversando com um ancião de igreja, ancião, viu? De igreja, não membro comum, mas um ancião de igreja. Aí ele disse assim para mim, olha, pastor Alexandre, eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu tiver que escolher entre a minha família e Deus, eu vou escolher a minha família. Então, para vocês verem como é que o coração do ser humano está buscando as coisas que agradam o seu coração e as coisas transitórias. Nós sempre somos assim. As coisas que são passageiras, nós escolhemos para nós. Mas nós nos lembramos de Deus quando dá aquele último arroxo na porca do parafuso, não é? Quando a gente dá aquele último arroxo, quando as aflições batem a porta, aí nós corremos a Deus, nós pedimos a oração em tudo que é igreja, nós comentamos, falamos e clamamos ao céu. Por quê? Porque o flagelo está atingindo aquilo que nós mais amamos. Aí nós corremos atrás de Deus. Nós temos Deus como se fosse uma válvula de escape quando a situação está difícil. E aqui, Deus me enviou, diz aqui, né? Deus me enviou falando sobre remanescentes. E a Bíblia Sagrada usa várias passagens bíblicas para exemplificar o remanescente. Nós temos aqui no Antigo Testamento, mas a primeira vez que nós encontramos a palavra remanescente é quando Deus escolhe Noé para que ele entrasse na arca, para que ele falasse, Deus já sabia, Deus sabe todas as coisas, mas antes de executar, ele adverte. E aqui nós vemos em Gênesis 45, verso 7, que diz assim, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Então, Deus enviou o seu servo à frente para que restasse um remanescente do povo de Israel. Outra referência ao remanescente nós temos em Isaías 4, verso 3, que diz, os restantes de Sião e os que ficaram em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Isaías capítulo 11, verso 11 também diz aqui, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo. Em todos esses casos, nós podemos observar aqui que Deus sempre tem um remanescente. E em Gênesis 7, verso 23, a Bíblia Sagrada nos mostra que
ficou apenas Noé. Noé e os que estavam com eles. Então, queridos, Jesus não queria que poucos apenas entrassem na arca. Não era esse o propósito de Deus. Aliás, foi a escolha humana que fez com que poucos sobrevivessem. O remanescente sempre surgiu por causa da escolha humana em resposta ao chamado divino. Queridos, Deus está nos chamando, Deus está nos advertindo, Deus clama ao meu coração e ao seu coração para que nós deixemos as coisas perecíveis, deixemos as coisas que corrompem e nos revistamos dele, da sua misericórdia, do seu amor, da sua graça salvadora, para que nós o aceitemos como Senhor em nossa vida hoje. Porque o importante para Deus não é querer estar pronto na volta de Jesus, mas é estar pronto hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, Cristo Jesus quer dar a você libertação. Libertação da morte, libertação da dor, libertação das pragas, libertação dos vírus, libertação da morte eterna. O apóstolo Paulo, depois que teve um encontro com Cristo, ele disse assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E Cristo diz para mim e para você: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, meus irmãos, vamos escolher Jesus, porque Jesus nos dá a vida eterna. Que Deus te abençoe, que tenha uma tarde maravilhosa e que a graça salvadora encha o seu coração. É o desejo do meu coração para o seu coração e da minha família para a sua família. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor e pela tua graça salvadora. Por tu teres nos escolhido, Senhor Jesus, escolhido o ser humano para morar contigo aonde tu estás. Que nós possamos ouvir a tua voz e o teu chamado. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Uma boa tarde para todos, que Deus abençoe a todos.